Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. O que nós temos para hoje? Vamos lá? Nós vamos estudar permutação simples, direcionado um pouco para a prova do Enem. Tranquilo? Vamos ver o que é anagrama, porque anagrama tem tudo a ver com permutação simples. Tá? Nós vamos resolver 4 exemplos, sendo um desses exemplos, do Enem da prova de anterior. Lembrando que há outras questões lá nos exercícios no final da apostila. Beleza? Este é o 7º vídeo da playlist, análise combinatória para o Enem, tá? Os vídeos anteriores, lá os 6 primeiros, trataram de PFC, fatorial, arranjo, árvore de possibilidades. Dê uma conferida aqui no card que vai aparecer aqui em cima, tá? Vai estar a playlist completa. E para concluir a nossa introdução, o link da apostila que eu falei em PDF, tá? De acompanhamento das aulas, tá na descrição do vídeo. Tranquilo? Vamos então para o nosso assunto. Bom, permutação, né? Eu já falei em vídeo anterior, tá, sobre a diferença entre combinação, arranjo e permutação. Tranquilo? Vamos só reforçar aqui os pontos já comentados. Olha só. Primeiro ponto importante é que a ordem dos elementos é importante, tá? Tranquilo? Ficou redundante? Não, não ficou não, tá? É importante e a ordem é importante. Tranquilo. A ordem dos elementos é importante. Por exemplo, tá? Se você tiver 10 pessoas disponíveis e pegar todas as 10 e botar numa fila, tá? Concorda comigo que o seu primeiro da fila é uma coisa, o seu último da fila é outra coisa, tá? Então a ordem dos elementos é importante. Ah, pessoal, não faz muita diferença não. Não me irrite, gente. É claro que faz. Imagina o pessoal lá da fila da Caixa Econômica em plena segunda-feira, 500 pessoas e mudar a ordem das pessoas lá naquela fila. Por favor, né? É claro que a ordem importa. Tranquilo? Um detalhe muito importante na permutação é que obrigatoriamente envolve todos os indivíduos, tá? Nós vimos em arranjo, em aula anterior, que o arranjo não era obrigado a envolver todos os indivíduos. Por exemplo, eu tinha 10 pessoas, eu ia botar só 6 numa fila. Tranquilo? Eu tinha 10 números, por exemplo, eu queria formar uma senha só com 4. Perceba que eu não usava obrigatoriamente todos os elementos. Na permutação isso não acontece. Na permutação, obrigatoriamente envolve todos os elementos. Tá? Se eu tiver 10 números, eu tenho de formar a senha com os 10 números. Se eu tiver 8 letras, eu tenho de usar todas as 8 letras. Se eu tiver, 5 pessoas, eu tenho de usar todas as 5 pessoas. Então, envolve todos os elementos. Tranquilo? Olha, a gente pode resolver a permutação tanto pelo princípio fundamental da contagem, tá? Como pelas fórmulas. Normalmente, na permutação, eu uso as fórmulas porque é mais prático, é mais rápido. Vamos ver a fórmula daqui a pouco, tá? E a ideia da permutação é a ideia de misturar. Perceba, eu tenho um grupo de indivíduos, como eu vou usar todos os indivíduos, a ideia básica é de mistura dos indivíduos. De quantas maneiras eu posso ter uma mistura das pessoas, das letras, dos números, sei lá. Beleza? E o que é a permutação simples? Vamos lá? Ó. A permutação simples, tá? Quando você vê a palavra simples, permutação simples, arranjo simples, combinação simples, é porque é um agrupamento que não pode repetir os indivíduos. Tá? Então a permutação simples, basicamente, eu não posso ter letras repetidas, eu não posso ter números repetidos, por exemplo. Tranquilo? A fórmula da permutação simples é super tranquila. É Pn é igual a n fatorial. Tá? Tranquilo? O que é esse n? Ó? Entenda, esse n vai ser o número de elementos tanto disponíveis quanto utilizados. Não sei se vocês lembram que eu falei há pouco, a permutação envolve todos os elementos. Então, se eu tenho 10 pessoas, eu vou usar todas as 10 pessoas. Então, pronto, o n nesse caso seria 10. Tá? Quero formar uma senha, eu tenho 6 números, eu quero usar todos os 6 números. O n vai ser 6. Tranquilo, favorável. Beleza? Antes de vermos os exemplos propriamente dito, eu vou falar rapidamente o que é anagrama, que aí você vai compreender perfeitamente o que é a permutação simples aplicado no anagrama. Beleza? Olha só. Anagrama, basicamente, é você fazer uma transposição das letras, né, de uma palavra ou de frases para formar uma outra palavra, uma outra frase diferente. Tá? Então, você tem uma palavra qualquer, você transpõe as letras, muda as letras de lugar, né, mistura, olha a ideia de misturar as letras, formando outras palavras e você vai ter um anagrama. Lembrando, tá, que a nova palavra não precisa ter significado, as novas palavras não precisam ter significado, às vezes não dá nem para ler. Tranquilo? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Ó, a palavra rio, ó, tranquilo? Quais são os anagramas da palavra rio? É só você pegar o R, o I, o O e fazer a mistura das letras, todas as possibilidades. Ó. Se você olhar aqui, ó, rio, que é a própria palavra, ROI, ORI, OI, IRO e OR.
Tranquilo? São 6 anagramas, ó, tá? Se você pensar um pouco aí, você vai ver que você não vai encontrar outra palavra que possa formar com R, o I e o O. Tranquilo? Então isso é um anagrama da palavra rio. São os 6 anagramas da palavra rio. Aí você pensa assim, professor, para encontrar essa quantidade de anagramas eu preciso escrever tudo? É claro que não. É por isso que a ideia da fórmula da permutação. Ó. Se eu fosse aplicar a permutação, ó, tá? Seria um P3, ó. Permutação de 3 elementos, tá? Ó, que seria 3 fatorial. E 3 fatorial você sabe que é 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 anagramas. Eu escrevi os anagramas para você entender o que é, tá? Mas se a questão perguntar qual é a quantidade de anagramas, você não vai escrever como eu fiz, tá? Você vai o quê? Usar a fórmula, tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui de uma palavra com 4 letras, ó. A palavra Roma, olha só, né? A palavra Roma, ela tem 4 letras, tá? E aí, ó, embaixo, não vou ler todos, não me irrite. Eu tenho todos os anagramas da palavra Roma, se a gente fosse escrever, né? Tranquilo? Amor, olha que bonito, né? Amor, um anagrama da palavra Roma, tranquilo? Né? Aí tem outras palavras aí, beleza? Então, mas se eu quisesse usar a fórmula para encontrar a quantidade, seria um P4, ó. P4, olha aqui em cima, né? Ó. P4, que é PN, a fórmula, né? É 4 fatorial, que seria o N fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24 anagramas da palavra Roma. Tranquilo? Observação. Eu escrevi para você entender o que é o anagrama, tá? Perceba que tem palavra aqui, ó, que eu não consigo nem, não tem significado, ó, eu não consigo nem ler direito, ó, tá? A ideia aqui é só você fazer o que? Uma transposição das letras para formar palavras novas, que podem ou não ter significado, que sejam ou não possíveis até de fazer leitura, beleza? Tranquilo. Vamos agora para os nossos exemplos, beleza? Vamos lá. Questão número 1 aí, tá? Newton possui 9 livros distintos, tá? 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Esse é estudante de matemática de ensino superior, né? E o nome também. Vamos lá. Ele quer saber o número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos. Então, olha só. Ele quer, tá, arrumar, tá, esses livros em uma estante, de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos. Perceba, eu tenho 9 livros. Eu vou pegar todos os 9 e botar numa estante. Você está conseguindo perceber que envolve todos os elementos. Tranquilo, mas a ordem importa ou não importa? Eu sei, eu sei que para alguns de vocês, se você tiver 9 livros, não importa qual a posição que estão os 9 livros, tá? Às vezes você não é uma boa referência, mas eu acredito que são poucos que estão vendo que pensam desse jeito, tranquilo? A ordem dos livros importa sim, gente. Por favor, a ordem que você arruma numa estante. Pense numa biblioteca maior, né? Já pensou se você vai a uma biblioteca e o responsável lá não sabe nem onde está nenhum dos livros, sai procurando no meio no escuro? Não, né? A ordem importa. Então perceba, a ordem importa e envolve todos os elementos. Olha só, como é que nós vamos resolver essa questão aqui, ó? Entenda, ele tem 4 de geometria. Então, olha só, 4 de geometria. Beleza. Deixa eu desenhar aqui, ó. 4 de geometria. Vou botar aqui GGG, mas são 4 livros diferentes, tá? Tranquilo. 2 de álgebra. De boa aqui. Vou botar aqui um AL, tá? E 3 de análise. Tranquilo. Vou botar só o A. Tranquilo, favorável. Vamos analisar a questão aqui. Os 4 de geometria, eles têm de ficar juntos. Então eu posso permutar entre eles, de boa. Eu não posso pegar um de álgebra e botar no meio, um de análise e botar no meio. Mas eles podem permutar entre eles. Então aqui, ó, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Excelente. Mesma coisa com os 2 de álgebra. Eu posso misturar os 2 de álgebra entre eles. Lembra que a ideia aqui de transpor, de misturar, né? Perfeito? Então aqui eu tenho uma permutação entre 2 elementos. E mesma coisa aqui, tá? Ó, na análise eu tenho uma permutação de 3 elementos. Perfeito. Será que acabou? Pense comigo aí. Será que é só isso? Não, né? Olha só, gente. Entenda, eu não posso pegar um livro de álgebra desse e jogar aqui no meio dos de geometria. Mesma coisa, eu não posso pegar um livro de geometria desse aqui e jogar no meio dos de análise, tá? Porque os livros do mesmo assunto têm que ficar juntos. Agora entenda o seguinte, eu posso
misturar os blocos de livro. Olha só aqui, ó. Pense comigo. Eu tenho aqui, ó, um bloco de livro aqui de álgebra, tá, ó. Eu tenho um bloco de análise, ó, tá? E tenho um bloco de geometria. Então entenda, ó, eu posso misturar os blocos, ó. Perceba que no desenho que eu fiz, eu coloquei geometria primeiro. Mas eu poderia pegar os dois de álgebra e botar lá na frente. Entenda, ó. Entenda que eu ainda continuo seguindo o comando que os livros do mesmo assunto continuarem juntos. Eu pego os dois de álgebra e jogo pro final, tá? Pego os três de análise e jogo pro início. Então entenda que aqui, ó, aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho um P3. Por quê? Porque é uma permutação entre os grupos. Eu posso permutar os grupos. Tranquilo? Então a resposta para a questão, ó, basicamente você vai pegar P4 vezes P2 vezes P3 vezes P3 de novo, tá? Tranquilo? Ó, P4 daqui, P2, P3 e esse outro P3 aqui por causa dos grupos. Tranquilo? Por que é produto? Por causa do princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo que foi visto lá nas primeiras aulas. Beleza? Vamos lá. Eu vou calcular cada um desses aqui separado, rapidinho, tá? Ó. P4, tá? É o que? 4 fatorial, tranquilo? Que é 4, 3, 2, 1, que dá 24, tá? P3, tá? Ó, vou fazer aqui do lado aqui. P3 é 3 fatorial, tá? 3 fatorial, que é 3, 2, 1, que é igual a 6. Tranquilo? E o P2, tá? Vai ser 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Então vamos lá, vou substituir aqui. P4, nós calculamos, dá 24. P2, nós vimos dar 2. P3 dá 6. P3, que é o mesmo resultado, né, dá 6. Aí você vai pegar e multiplicar isso aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem. 24 vezes 2 vezes 6 vezes 6. Você vai multiplicar tudo isso aqui. Confia em mim que eu já fiz essa conta. Vai dar 1728. Então a resposta é letra D de doutores e doutoras. Vamos para o próximo exemplo, tá? Questão da UFRA. Ao programar uma semana de cinema, tá? O diretório acadêmico da UFRA escolhe 7 filmes, tá? Que será exibido um por dia, tá? Na elaboração do programa fica decidido que 2 desses filmes, tá, que são de ficção científica, não devem ser exibidos em dias consecutivos, tá? Tranquilo. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de fazer a programação dessa semana é. Então entenda aqui, ó. Eu tenho 7 filmes, tá? E a questão fala aqui que vai ser exibido todos os 7. Então olha aí a ideia, envolve todos os elementos. A ordem importa? Pessoal, a ordem importa, né? Uma coisa é botar, sei lá, um filme de romance na segunda, ou botar um filme de romance no sábado, por exemplo, na sexta, tá? Então entenda que a ordem importa. E quando ele diz que os dois de ficção científica não podem ficar juntos, ele dá uma ideia mais clara ainda que a ordem importa. Então, a ordem importa, envolve todos os elementos, é uma questão de permutação, tá? Simples, por que é simples? Porque não pode repetir, né? Tá? Um filme foi passado num dia, ele não vai ser passado de novo outro dia. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Tá? A questão anterior, inclusive, os livros não são repetidos, né? Por isso que é uma permutação simples também. Ótimo. Vamos à resolução. Eu vou usar aqui o raciocínio destrutivo. Não sei se você se recorda, eu falei em vídeo anterior que o raciocínio destrutivo, basicamente eu vou encontrar todas as possibilidades. Depois eu vou encontrar o que eu não quero. Depois eu vou subtrair para achar o que eu quero. Tá? Aí você pensa assim, professor, mas que raciocínio complicado. Por que você não encontra direto o que você quer? Porque dá trabalho. O que eu quero mesmo dá trabalho. Como assim, professor? Ó, perceba. Eu não quero que os dois de ficção científica fiquem juntos. Olha só, se eu fosse calcular mesmo, eu ia ter de pensar um no domingo, na terça, um no domingo, na quarta, um no domingo, na quinta, um na terça, outro na quinta, um na terça, outro na sexta. Perceba, dá muito trabalho botar esses filmes separados. Então, quando o que você quer dá muito trabalho, o que você faz? Pensa no raciocínio destrutivo, que é calcular tudo, calcular o que não quer, e aí você vai fazer o quê? Subtrair. É isso que eu vou usar nessa questão. Vamos lá. Eu vou calcular primeiro todas as possibilidades, tá? Quando eu falo todas as possibilidades, não interessa se os filmes
de ficção científica, vão ficar juntos ou não, não interessa, são todas as possibilidades, tá? Entenda que todas as possibilidades, eu tenho 7 filmes. Como eu poderia montar uma programação com 7 filmes? Estou calculando todas as possibilidades. Vai ser uma permutação de 7 elementos. Vou permutar os filmes entre eles, de boa. Isso vai dar o quê? 7 fatorial, tá? Que vai ser o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? Favorável. Aí você vai multiplicar tudo isso aqui, ó, tá? Multiplique tudinho, confie em mim, tá? Eu já fiz essa conta, vai dar o quê? 5.040. Beleza. Ótimo, não tem resposta, é claro. Nem era. E se tivesse, estava errado. Por quê? Porque isso aí são todas as possibilidades. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o que eu não quero, tá? O que eu não desejo, o que eu não quero. Eu não quero os dois filmes de... botar aqui FC, que é ficção científica, juntos. Isso é o que eu não quero. Então, eu tenho 5.040 possibilidades, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o que eu não quero, tá? E aí eu vou subtrair para achar o que eu quero. Então, olha só. Aí, essa questão dos dois filmes juntos, eu vou encontrar isso aqui. É semelhante à questão que eu fiz há pouco, tá? Ó, qual é a ideia aqui? Eu vou botar os dois filmes de ficção científica aqui. Ficção científica 1, ficção científica 2, tá? Tá aqui os dois filmes. Beleza. Tá? E aí eu vou botar os outros 5, tá? Ok, 3, 4, 5. Pronto, 7 filmes, né? Os 5 mais os 2 de ficção científica, tá? Entendam, como a questão, tá? Quer que os dois filmes de ficção científica, né? Como a questão não, como eu quero calcular com os dois filmes de ficção científica juntos, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá? Entre eles eu tenho um P2, ó. Permutação de dois elementos, porque eles vão ficar juntos, mas eu posso permutar os dias que eles vão ser passados. Tranquilo. Só que entenda que esses dois filmes, eles podem ser jogados por final, eles podem ser jogados aqui para cá, para cá, para cá, para cá. Então entenda aqui, ó, que nesse caso eu tenho ainda aqui, ó, no agrupamento grande um P quanto? Permutação de quantos elementos? Pense comigo aqui, ó. Esses dois têm de ficar juntos, ó. Então é como se esses dois filmes fossem uma coisa só. Eles têm de ficar juntos, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Eu vou ter um P6 aqui, ó. Vou repetir o raciocínio. Eu tenho 5 filmes, mais os dois de ficção científica que ficam juntos, tá? Então perceba que esses dois de ficção científica, eles podem ficar no início, ficar no final, ficar aqui no meio. Eles têm de ficar juntos. Mas perceba que ele é um ente que permuta junto com os outros. Ó. Ele pode, apesar de ficar juntos, mas ele também entra nas permutações. Ó. Então eu tenho os 5 filmes mais os dois juntos. Vai dar o quê? 5 mais os dois juntos dá um ente só, uma coisa só, né? Que vai permutar lá para o final ou para o início, sei lá. Então ele também entra na jogada. Então eu tenho 6 indivíduos. Os 5 filmes mais a dupla, que eu considero como uma coisa só. Tá? Agora entenda, por que tem o P2? Porque entre eles dois eu tenho uma permutação, eu posso permutar entre eles, tranquilo? Ótimo. O que eu vou fazer? Vou calcular aqui, ó, P2 é o que? 2 fatorial, que é o que? 2 vezes 1 que dá 2, tá? P6 é o que? 6 fatorial, que é o que? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí é só você multiplicar isso aqui, confia em mim, dá 720, tranquilo? E qual é o número de possibilidades, tá? O que eu vou fazer com 2 e com 720? Princípio fundamental da contagem, né, doutores e doutoras? Tá? Porque eu tenho de misturar os dois filmes de ficção científica e eu também tenho de misturar todo mundo. Perceba que é um E. Então eu vou utilizar aqui, ó, o princípio fundamental da contagem. O que eu vou fazer? Vou pegar, multiplicar as possibilidades. 2 vezes 720. Isso vai dar quanto? 1440. Perceba. Tá? Ainda bem que não tem resposta, né? Mas não é a resposta ainda. Entenda o que eu fiz. Eu encontrei todas as possibilidades, tá? Em seguida, eu encontrei todas, os filmes juntos ou não, todas as possibilidades. Agora eu encontrei o número de possibilidades dos dois filmes ficarem juntos. Agora eu vou encontrar o que a questão quer, que é os filmes separados, tá? O que eu vou fazer?
para encontrar? Eu vou pegar o total de possibilidades, tá? E subtrair do que eu não quero, que é 1440, tá? Você vai subtrair aqui, ó. Vai dar 0, vai dar 0. Vai emprestar 1 para cá, ó. Tá? 10 menos 4 dá 6. Aqui foi 1, 4 menos 1, 3. Então a resposta dá o quê? 3.600. Letra D, de doutores e doutoras. Olha o raciocínio destrutivo usando de novo aí, né? Tranquilo? Vamos para o exemplo 4. Tá? Vamos lá. Essa questão ela mistura permutação com arranjo. Questão bem interessante. Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de textura, tranquilo, 6 tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, tá? O número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição com 4 fotos distintas, tá? 4 fotos distintas, usando apenas os recursos citados para publicá-lo nas redes sociais conforme a ilustração abaixo é. Então olha só, entenda. Eu tenho de pensar primeiro em cada foto. Então olha só, primeiro raciocínio aqui o de cada foto. Cada foto, tá? Raciocínio para cada foto. Entenda, cada foto eu tenho de escolher o que? Uma textura, tá? Uma moldura, tá? E uma cor. Isso é para cada foto, tá? Então, uma textura, eu tenho o que aqui, ó? 5 possibilidades. Uma moldura, tá? Eu tenho 6 possibilidades. E a mudar a cor, eu tenho 4 possibilidades. Então, isso aqui, ó, entenda, doutores e doutoras, isso aqui é cada foto, tá? Então, 5 vezes 6 vezes 4, ó, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4 vai dar 120 possibilidades. Isso aqui, ó, para cada foto. Beleza. Então, olha só, essa foto aqui, ó, eu tenho 120 possibilidades. Porque eu tenho de escolher, posso escolher para essa foto uma textura e uma moldura e uma cor, PFC. Aqui eu tenho 120 possibilidades. Aqui eu tenho 120 possibilidades. Aqui eu tenho 120 possibilidades. Aí você pensa assim, né? Professor, isso aqui, ó, dá 120 a quarta, né? Que é 120 vezes 120 vezes 120, 120 a quarta. Estou usando PFC. Olha, você está usando PFC 2 vezes, né? Uma vez você está usando para cada foto e agora você está usando aqui as possibilidades aqui. Tranquilo? Beleza, né? Só que entenda que além do 120 a quarta, que é o PFC aqui, tranquilo? Eu posso misturar as fotos. Como assim, professor? Esse 120 a quarta não está pensando na mistura das fotos, não. Está pensando na mistura das texturas, das cores, das molduras. Ainda não está pensando na mistura das fotos. Perceba que eu também posso misturar as fotos, ou seja, não me irrite. Não é a letra E, porque isso aqui é para cada foto, tá? Não é a letra B, porque eu não estou pensando... Essa letra B, é o 120 a quarta, está pensando só nas possibilidades de textura, moldura e cor para as 4 fotos. Mas não está pensando na ordem das fotos. Pense que eu posso mudar a ordem das fotos. Tranquilo? Eu posso botar uma foto verde como primeira, mas eu posso pegar essa foto verde e botar ela como última. Então entenda que aqui, ó, aqui eu tenho que um P4, tá? Ó, que é permutar entre os 4 elementos. Então olha só, P4, porque eu posso permutar as 4 fotos, é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 24, tá? Que é o número de possibilidade de permutar as fotos. Olha só então qual é a ideia. Pelo PFC de novo, olha só, eu vou usar o PFC 3 vezes na mesma questão, tá? E uma vez como é que se diz? A fórmula da permutação. Eu vou pegar o que? 24, que é isso aqui, ó, vezes isso aqui, ó, 120 a quarta. Ok? Então a resposta, olha só, né? Resposta letra A, doutores e doutoras. A de abacate. Tranquilo, tranquilo? Vamos à última questão de hoje, que é uma questão que custou no Enem. Tranquilo? Vamos lá. Questão do Enem do ano de 2010. Vamos lá. João mora na cidade A, tá? Isso aqui é importante. João mora na cidade A
e precisa visitar 5 cidades, tá? 5 clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Então, olha só, o trajeto pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, tá? Ele dá um exemplo aí, né? O trajeto A, B, C, D, E, F, A informa que ele saíra da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F, nesta ordem, voltando para a cidade A. De boa. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Realmente, então olha só. Por exemplo, entre a cidade A e a cidade B, o custo é 6. 6 o que, pessoal? Não sei. Tá? 6 dólares, 6 reais, não sei. Então, é o custo aqui. Ó. Da cidade B para a cidade C, por exemplo, o custo vale 4. Vixe, professor, vou ter de usar esse monte de númerozinho aí. Fique tranquilo, não vai precisar, tá? Confie em mim. Continuando. Como o João quer economizar, tá? Ele quer economizar. Ele precisa determinar qual trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes, tá? Tranquilo. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências. Isso aqui é importante, ó. Ele precisa considerar somente parte das sequências. Pois, ó, ele dá um exemplo aqui, ó. Pois o trajeto ABCD EFA e AFEDCPA tem o mesmo custo, tá? Pessoal, eu não vou fazer essa conta aqui. Mas se você olhar os dois trajetos, um ao contrário do outro. Então concorda comigo? Se ele faz um trajeto de um jeito, se ele fizer o trajeto ao contrário, vai dar o mesmo custo. Então ele não precisa contar 2 vezes o trajeto. Essa é a ideia da questão aqui, essa é a sacada, tá? Então qual é a ideia aqui? Ele gasta 1 minuto e meio para examinar uma sequência, tá? E descartar a sua simétrica, tá? Conforme apresentado, que foi o exemplo que ele deu. Ele quer o tempo mínimo necessário para ele verificar todas as sequências. Tranquilo? Fique tranquilo, a questão é super tranquila. Vamos lá. Olha só, entenda. Ele sai da cidade A, tá? Pense comigo. Ele visita as 5 cidades, ó. E ele volta para a cidade A, tá? Então, o número de possibilidades de mistura, de transposição, é só as 5 cidades que ele vai visitar, tá? Porque ele vai sair sempre da cidade dele e sempre terminar na cidade dele. Então, aqui, ó, eu tenho um P5, de boa. P5 é 5 fatorial. Então, qual é o número de trajetos? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar isso, vai dar 120 trajetos possíveis. Mas entenda, 120 é o total de trajetos, tá? Só que ele não precisa analisar o tempo que ele leva, é para analisar o seu trajeto, tá? E o seu simétrico. A questão fala aqui, ó, tá? Esse tempo de 1 minuto e meio, ele analisa o quê? Uma sequência, tá? E descarta a sua simétrica. Então entenda, o que eu vou fazer? Desses 120, tá? Metade é a sequência e metade é a simétrica. Ó. Se eu dividir aqui por 2, para você entender o raciocínio, eu vou pegar 120 e dividir por 2, vai dar 60. Então eu tenho 60 trajetos reais. Porque entenda, os outros 60 é o contrário desses 60 aqui. Então entenda, ele vai analisar só 60 trajetos. Tranquilo? E o tempo que ele leva para analisar um trajeto desse é 1 minuto e meio. O que eu vou fazer aqui? Ó? 1 minuto e meio, tá? É o que? 1,5 minuto, tá? Transformando aí, né? Que é 1 minuto e meio, né? 30 segundos é meio minuto, 1,5 minuto. Então ele vai analisar 60, tá? Ele leva 1 minuto e meio para analisar 60 e as outras 60 simétricas. Então o que eu vou fazer para encontrar o tempo total? 60 vezes 1,5, que é 60 trajetos reais, vezes 1 minuto e meio para cada um. Então a resposta vai dar 90 minutos. Tranquilo, doutores e doutoras? Tá? Letra B de Bóbora, abacate, abacaxi. Que isso, gente? B de brincadeira. Tranquilo? Se os vídeos estão fazendo sentido, se você está conseguindo acompanhar bacana, tá? Inscreva-se no canal, dê o like naquele vídeo e ative o sininho. Beleza? Era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais!